Então, gratidão por poder contribuir. Adoção. Como alcançar o sucesso? Renata Bertatti. Neste livro, Sumiu a fala. Alice? Você pode começar novamente, Alice. É que mexeram... Tá, vamos lá. Adoção. Como alcançar o sucesso? Renato Bertatti. Nesse livro, compartilharei com vocês algo que tem a ver com o olhar sistêmico acerca do processo de adoção. O olhar sistêmico, segundo Bert Hellinger, contempla a criança adotada, os pais biológicos e os pais adotivos. O que segue nessa leitura tem a ver com o olhar de Bert, mas também tem a ver com a minha experiência de 18 anos nessa área. É fruto da minha experiência com pessoas adotadas, com pais biológicos e também com pais adotivos que me procuram para resolver questões complicadas que surgem com os filhos adotados. Dedicatória. Gostaria de dedicar esse livro aos meus amados pais, João Bertatti e Jandira Avanço Bertatti. Além de me darem a vida e me cuidarem e conduzirem com tanto amor, eles me ofereceram todas as possibilidades de ganhar conhecimentos, experiências e não pouparam esforços para que eu pudesse viver tudo aquilo que eu almejava. Muitas vezes não estavam de acordo com minhas escolhas, porém eles sempre respeitaram, mesmo não entendendo ou mesmo contrariados. Muito obrigada. Quero agradecer a uma pessoa muito especial na minha vida que tem sido como uma mentora, me mostrado caminhos, me ouvindo e sendo uma grande amiga, Mimanza Henrica Farni, a pessoa que trouxe o trabalho de constelação familiar ao Brasil, que tenho a honra de conhecer desde 1989 e que me apresentou pessoalmente ao Bert Hellinger em 1999. Sem palavras que possam alcançar a gratidão que, segundo Bert Hellinger, eu o reverencio com amor. Também quero agradecer a Gláucia Paiva, em especial, pois ela foi responsável por fazer o convite de falar e escrever sobre esse tema. Sem sua ajuda, Gláucia e Oswaldo Santucci, nada seria possível. Também quero agradecer a uma grande parceira, Marli Rossi Júlio, e a Central de Eventos por me apoiar e ajudar a construir esse trabalho há quase 2 décadas. Também quero agradecer a todas as pessoas que cruzei na minha vida. Com todas aprendi e levo algo de bom, sejam os clientes ou os amigos. Trocar com vocês vem sendo incrível e enriquecedor. Prefácio. Qual a postura sistêmica para os pais de uma criança adotiva? Para onde os pais de uma criança adotada devem olhar? A quem pertence a criança adotada? A criança deve saber que foi adotada? O que faz uma adoção ser bem-sucedida ou mal-sucedida? O sucesso da adoção começa na forma como a criança foi retirada dos pais biológicos. Pais biológicos que doam seus filhos amam menos que os pais que criam seus filhos? Muitas questões serão olhadas nesse livro, que surgiu de uma aula-palestra que fui convidado a dar em um congresso de educação sistêmica. Há quase 20 anos em contato e trabalhando com o olhar sistêmico, segundo Bert Hellinger, venho podendo observar que a adoção pode ser, sim, um sucesso ou mesmo um grande fracasso, especialmente em função da forma como as pessoas envolvidas se relacionam com todo o processo. O ponto de vista sistêmico nos permite ter um olhar profundo e amplo, no qual todos os lados e aspectos desse complexo processo podem ser vistos. Sem julgamento ou mesmo sem opinião, podemos nos relacionar com os fatos e observar o que traz força e sucesso ou subtrai força e gera conflitos. O evento da adoção muda a vida dos envolvidos para sempre, com consequências boas ou ruins para todos eles.
Esse olhar sistêmico vem surgindo desde o início da minha formação como médico. Quando eu me perguntava por que as pessoas adoecem, desde muito cedo na minha formação, sempre me inquietou a doença e as inter-relações da família e do meio em que as pessoas vivem. Nunca consegui dissociar a pessoa de tudo aquilo que ela vive. Encontrar Bert Hellinger, suas descobertas e experiências, deu um salto transformador na minha visão e trouxe respostas a muitas das minhas indagações. O que compartilho com vocês neste pequeno livro sobre adoção se deve ao olhar sistêmico que desenvolvi ao conhecer Bert Hellinger, o que me permitiu lidar estes anos todos com centenas de casos de adoção, olhando para eles sobre todos os aspectos, seja da pessoa adotada, seja dos pais adotivos, ou mesmo dos pais biológicos que entregam seus filhos para adoção. Todos vieram a mim com questões sobre esse tema. Convido vocês a entrar nessas linhas que se seguem, deixando-se mover através do seu coração. Introdução. Compartilharei com vocês algo que tem a ver com um olhar sistêmico acerca do processo de adoção. O olhar sistêmico, segundo Bert Hellinger, contempla a criança adotada, os pais biológicos e os pais adotivos. O que segue nessa leitura tem a ver com o olhar de Bert, mas também tem a ver com a minha experiência de 18 anos nessa área. É fruto da minha experiência com pessoas adotadas, com os pais biológicos e também com os pais adotivos que me procuram para resolver questões complicadas que surgem com os filhos adotados. Essa experiência surgiu em função das pessoas adotadas que procuram o trabalho para lidar com as dificuldades, doenças e limitações, mas também resulta da minha experiência com os pais adotivos que enfrentam dificuldades com seus filhos adotados e com os pais biológicos que entregaram seus filhos para adoção e vivem as consequências de seus atos, buscando algum tipo de alívio para suas culpas. Acredito que essa experiência possa acrescentar algo às pessoas que trabalham nessa área e pode trazer um novo foco de atenção para o processo de adoção, inclusive auxiliando na forma de conduzir possíveis processos de adoção. Também acredito que a técnica de constelação nos permite ter um novo olhar sobre o melhor lugar, ou seja, o lugar mais seguro para a criança estar quando os pais biológicos, de alguma forma, não podem ou não querem cuidar de seus filhos. Da mesma forma, acredito que essa técnica nos permita ajudar as pessoas a caminhar em direção à solução de suas questões com esse tema. A técnica de constelação ou trabalho sistêmico me permitiu acrescentar algo muito especial às pessoas que me procuraram durante esses anos e permitiu que curas e conflitos chegassem a soluções em função do que experienciaram durante as vivências. Antes de mais nada, para poder chegar a estas soluções, foi necessário me despedir de conceitos, crenças acerca de certo e errado, acerca do bom e do mal. Me despedir do desejo de ajudar essas pessoas ou mesmo salvá-las de seu destino. Esta ajuda só foi possível graças a uma atitude interna de força, coragem e humildade, que é a postura necessária para o desenvolvimento do trabalho de constelação. A solução para essas questões muitas vezes está em um nível mais amplo do que o nível com o que normalmente estamos acostumados a lidar, que é o nível moral, em que o certo e o errado são os valores dominantes. O nível moral, embora seja desnecessário para a convivência em sociedade, muitas vezes pode ser um limitador nas soluções de questões. Vivenciamos a moral de uma forma muito nítida, é um senso muito claro para todos nós. Porém, é um valor muito superficial, limitado e muda de grupos para grupos, de família para família e de religião para religião. Existe algo maior que está por trás disso tudo.
Para acessarmos, temos que nos despedir dessa forma. Caso contrário, ficamos impedidos de acessar a resposta ou a solução que, na maioria das vezes, está em um nível maior. Acredito que esse olhar pode ajudar professores, educadores, advogados, juízes, assistentes sociais, psicólogos, ajudadores e, principalmente, pais que desejam adotar crianças a ter sucesso nesse processo. Direito. Começo dizendo que todas as pessoas têm direito de saber quem são seus pais biológicos. Isso é um direito do ser humano. Negar esse direito a uma criança é uma forma de subtrair força da possibilidade de ter sucesso no processo de adoção. Essa é uma afirmação de Bert e, partindo dela, percebemos o fato de que todas as crianças têm direito de saber quem são seus pais. Alguns problemas podem começar a surgir a partir desta afirmação. As crianças, consciente ou inconscientemente, sabem se fazem parte de um sistema ou não, se elas vêm ou não daquele sistema. Os pais podem não dizer isso a elas, mas em algum ponto elas o sabem. Quando se tornam adultas, em algum lugar no seu interior, na alma, elas sabem quando pertencem a algum sistema ou não. Quando recusamos a uma criança essa informação, pode surgir deste ato uma desconfiança dela, de que os pais adotivos estão negando a ela o direito de saber que eles não são seus pais biológicos, o que pode, posteriormente, ser um motivo de reações agressivas dessa criança em relação aos seus pais adotivos. Não importa que esses pais adotivos neguem essa informação para tentar proteger a criança de sofrimento por ser adotada. O resultado, na maioria das vezes, traz uma revolta muito maior do que se a criança crescesse sabendo que eles são os pais adotivos e não os pais biológicos. Acredito que, para podermos olhar para esse tema, são 3 os focos que são importantes para o desenvolvimento, para desenvolvermos um olhar sistêmico e para os quais devemos direcionar a nossa visão quando estamos diante de uma situação assim. Em primeiro lugar, devemos olhar para os pais biológicos. Um segundo foco seria olharmos para os pais adotivos. Finalmente, o terceiro foco é olhar para a criança, para a pessoa adotada. Embora esses sejam os 3 focos principais, eventualmente surge um quarto. Digo eventualmente porque às vezes isso não acontece. Esse foco tem a ver com o intermediário do processo de adoção. Devemos saber se foi uma pessoa, uma associação, se foi legal ou não. Em alguns casos, o intermediário não está presente e não influencia no sucesso e nos problemas do processo de adoção, mas pode ter muita influência e determinar muito nesse processo. Primeiro foco: os pais biológicos. Eu continuo? Começo pelo primeiro grupo. É que tá fechado o teu microfone. Começo pelo primeiro grupo, o dos pais biológicos. Pode ser um pensamento muito comum dizer que os pais biológicos abandonam uma criança porque não são bons pais, porque estão rejeitando essa criança ou porque, por algum motivo, precisam entregá-la. O que a gente nota é que, quando isso acontece, existe uma carga emocional muito profunda envolvida em toda a questão, tanto para os pais que estão fazendo essa entrega, ou para a família, quanto para a criança que está se afastando de um núcleo ao qual ela pertence. Nesse momento, existe uma carga emocional de dor, de sofrimento, de perda e de separação muito profunda e que vai gerar consequências para todos, por gerações e para sempre. Podemos observar que isso é um foco de enredamentos, ou seja, um acontecimento muito grave de exclusão na família que pode trazer muitas consequências que vão desde traumas profundos... Isso, eu fui para o centro da tela. Agora volta o Renato.
Vai em cima do Renato agora, clica com o direito. Spotlight, Renato. Eu continuo? Continua, Alice. Podemos observar que isso é um foco de enredamentos, ou seja, um acontecimento muito grave de exclusão na família, que pode trazer muitas consequências, que vão desde traumas profundos a doenças, sintomas que podem acompanhar tanto a criança e os pais que a entregam, quanto as famílias que muitas vezes estão por trás e participam desse processo. De um modo geral, o nosso foco tende a ficar muito na criança e nos pais que a adotaram. Muitas vezes excluímos os pais biológicos, como se eles não fossem bons o suficiente ou como se eles não tivessem mais direitos. Às vezes, fazemos até mais do que isso. Muito mais que isso. Muitas vezes esses pais biológicos são profundamente julgados e até mesmo condenados por nós, ou por quem lida com essas situações. Quando fazemos isso, seja como facilitadores, terapeutas ou como médicos, internamente estamos excluindo possibilidades para a solução que, às vezes, estão nesse nível mais amplo. Muitas vezes, a solução para as consequências de um processo de adoção, tanto para a criança como para os pais adotivos, estão em incluir os pais biológicos. Dessa forma, olhar para os pais biológicos e nos dedicarmos a eles sem julgamentos é o que nos possibilita buscar caminhos e soluções para ajudar o lado de cá, como a criança adotada e os pais adotivos. Muitas vezes também ajudamos os pais biológicos com isso. Como médico, também me deparo com essas pessoas, aquelas que entregaram as crianças. Já tive alguns clientes que por algum motivo tiveram que entregar os filhos e depois conviver com isso. Pessoas que sofreram as consequências de entregar um filho para adoção. Essas pessoas sofrem e, em alguns momentos, buscam ajuda. Elas querem uma forma de conviver melhor com essa dor, com esse sofrimento ou com as doenças e os sintomas que muitas vezes estão relacionados a esse processo de entregar uma criança para adoção. Já recebi mães com dores crônicas e, quando olhávamos para essas dores a nível sistêmico, o que se revelava era a dor de ter entregue um filho para adoção. Nesses casos, das famosas dores crônicas sem etiologia, remédio algum faz efeito, deixando os médicos de mãos atadas. Claro, não podemos acreditar que toda dor crônica é consequência desse tipo de ato. Existem muitas dinâmicas sistêmicas ou mesmo fisiológicas que podem gerar quadros de dor crônica, mas muitas delas podem ter como origem questões sistêmicas. Por isso, é muito importante ter em vista os pais biológicos. Na maioria das vezes, eu falo da mãe, porque é ela quem decide o destino da criança. E são vários os motivos que podem levar uma mãe a entregar seu filho. Às vezes, uma mãe biológica entrega uma criança porque está com raiva do pai que não assumiu a paternidade do filho. Então, essa mãe entrega uma criança para adoção porque ela está machucada e ferida, com raiva de ter que se relacionar com uma criança que representa um amor frustrado. Por vezes, uma mãe entrega a criança porque ela é muito jovem e sua família exerce uma pressão muito grande, dizendo para ela que não fique com a criança. Algumas mães entregam a criança por problemas de saúde ou de adicção, por serem pessoas que estão sem a mínima condição de cuidar de outra criança, porque muitas vezes elas se sentem como uma. Outras vezes, essas mães entregam as crianças por uma questão puramente financeira. Elas não têm financeiramente condição de trabalhar e de cuidar uma criança. Aqui no Brasil e em alguns outros países mais pobres, crianças são entregues por dinheiro. E outras vezes, crianças são roubadas dos pais biológicos. Sabemos que existe um comércio de crianças e não podemos fechar os olhos por achar que isso não acontece. Isso acontece.
Olhar para os pais biológicos significa olhar para todas essas dinâmicas, esses motivos e tudo que leva esses pais ao movimento de entregar uma criança. O que podemos observar? Quando olhamos para isso, isentos de julgamentos, é que o amor sempre, às vezes, ele está lá de uma forma clara e visível, quando uma mãe entrega o seu bebê com emoção, chorando e sofrendo. Outras vezes, essa mãe faz isso com raiva, despeito e desprezo. No entanto, no fundo, isso nunca tem a ver com a criança. Essa raiva, esse despeito e essa indiferença normalmente são uma projeção do sentimento dessa mãe pelo pai ou pela frustração dessa relação que não pôde ir adiante. Então, dessa forma, o amor também está lá, mas está sendo vivido às avessas. O que significa isso? Isso significa que a criança, quando representa aquilo que não pode ser vivido plenamente, se transforma em uma dor, em um trauma, e a rejeição da criança muitas vezes tem a ver com não querer viver essa dor, por não suportar viver essa dor. Mas só é possível ver isso quando olhamos sem julgamentos para esses pais biológicos, quando damos um lugar com amor para essas pessoas, respeitando que elas vivem o que vivem por algum motivo que vai além da nossa compreensão. Quando olhamos dessa forma para essas pessoas em uma constelação, muitas vezes somos presenteados pelo sistema nos mostrando de que forma ou a quem o amor desses pais biológicos está sendo direcionado. E aí sim podemos ajudar todos dentro dessa situação. De uma forma geral, repito que esses pais biológicos não são vistos. Eles são excluídos ou muitas vezes até são vistos como vilões, como pessoas não boas. A gente sabe que muitas vezes, ao contrário desse olhar, uma mãe entrega um filho por amor, para que essa criança possa sobreviver. Eu tenho visto no meu trabalho crianças que são entregues pelas mães e às vezes pelos pais, e eles fazem isso para proteger a criança. Então poderíamos dizer, proteger do quê? Muitas vezes isso acontece para proteger essas crianças de destinos muito pesados que esses pais e essas famílias trazem. É muito comum ver pais que se afastam dos filhos porque eles percebem que têm impulsos incestuosos com os filhos. E para eles é mais fácil se afastar. Ou mães que olham para uma criança e têm medo de fazer algo de ruim para ela, podendo até matar essa criança. Nesses casos, os pais estão fazendo isso por desamor ou por amor? Isso que eu falo não é teoria, isso é consequência do meu aprendizado ao trabalhar com pessoas, com pais que entregam e com crianças que são entregues. Isso é um aprendizado que se manifesta na prática, quando eu me exponho às pessoas que chegam até mim, e me exponho a isso plenamente, tentando entender ou ver onde está a solução, ou o que posso acrescentar para ajudar as pessoas. Quando fazemos isso, quando nos expomos a essa história com amor e respeito, exatamente como Bert diz, o sistema nos presenteia nos ensinando algo sobre essa situação. Ok, Alice, vamos fazer uma pequena pausa e abrir espaço para reflexões ou mesmo perguntas. Se elas existirem, é claro. Enquanto lia, eu lembrei de uma pessoa que, por frustração da relação dela, ela quis, durante toda a gravidez, entregar o filho para adoção. Ela não tinha problemas financeiros, não tinha nenhuma espécie de dificuldade, assim, enfim, que de fora pudesse entender que ela não teria condições de ser uma boa mãe, né? Mas a dor dessa relação, da frustração dessa relação do casal era muito grande para ela. E só depois que ela, alguns meses, né, de convivência com a criança,
é que ela pôde internalizar esse papel ou parar de desejar entregar o filho para adoção. Eu fiquei me lembrando desse caso, assim, né? O Renato, o Hamilton me disse aqui que está programado até às 20 horas. É? Não, é até as 20h20, não é isso? Pois é, agora ele me falou que Passaram 20 horas. Me passaram as 20 horas, podemos ir. Se até as 20h20 não tem problema, Renato, mas não tem? passaram até as 20 horas. Sim, então vamos continuar, porque Até as 20. o horário é 1 hora. Sim. 1 hora de duração. Sim. Então está tranquilo, Hamilton. Continue. Tá bom, graças. Se cair, voltamos. Tá bom. Com você, Renato. Tem mais alguma pergunta? Estou vendo 2 pessoas, acho que levantaram a mão. Sim, duas pessoas. Eu vou habilitar Scarlett. Pode perguntar. Ela está com... Renato, boa noite. Tá me ouvindo? Estou te ouvindo, Scarlett. Pode falar. Carlos. É o seguinte, você pode dizer, assim, que dinâmica poderia estar oculta na recusa dos pais que adotam a criança em informá-la que ela é adotada ou dar a ela o direito de saber sobre seus pais biológicos? Você pode falar um pouco disso? Sim, posso sim. Tá. Então, Scarlett, na maioria das vezes, a primeira justificativa que essas pessoas, que os pais adotivos fazem em não contar para a criança que ela é adotada, é uma tentativa que eles têm através de esconder esse fato de que a criança sofra com isso. Certo? Uhum. Então, geralmente, isso é colocado como o primeiro motivo que eles justificam não colocar para a criança que ela é uma criança adotada. Uhum. Mas o que a gente observa com mais frequência e que geralmente isso é mais não tão claro, não tão evidente, é que no fundo esses pais eles têm muito medo de que a criança, saber disso, os rejeite, né? Uhum. Então, por trás desse não contar, muitas vezes também se esconde um medo que eles têm de serem rejeitados por não serem os pais biológicos. O medo que a criança, ao saber disso, ela tenha um interesse em conhecer ou até mesmo retornar para sua família de origem. Então, essas são as 2 dinâmicas mais frequentes que estão presentes por trás do fato dos pais normalmente não quererem dizer para a criança que ela é uma criança adotada. Primeiro é preocupação com a criança, dela não sofrer, e segundo, porque eles mesmos têm medo de, ao fazerem isso, terem a revolta da criança ou o desejo da criança de abandoná-los. Certo. Tá bom. Agora tem Obrigada. o Laírton. Obrigado a você pela pergunta, Scarlett. O Laírton está habilitado agora. Alô? Tá escutando? Oi, Laírton, estou te ouvindo, pode falar. Boa noite, Laírton, pode falar. Laírton? Bom, parece que caiu a conexão dele. Renato, enquanto ele não vem, deixa eu fazer uma pergunta. Hoje me procurou uma pessoa dizendo que tem dois filhos adotados. Um deles, o menino de 7 anos, ele não come comida normal, assim, só que é o que nós chamamos de bobageira, né, que não se alimenta. E ele está engordando muito, e isso está deixando a adotante muito preocupada. Então, ela me procurou para saber como é que funcionava a constelação. Eu falei para ela, ela disse que vem para constelar. Essa questão
da obesidade dele. E quando ele come a comida normal que ela prepara, o suco, ele esgurgita. Ele acaba mandando para fora essa comida. A pergunta o que a gente pode perceber de pronto, sem uma constelação, tem algumas características já consagradas em relação a isso? Não existe uma resposta imediatamente pronta para isso. Uhum. Agora, ele não sabe que ele é uma criança adotada. Não sabe. E ela diz, essa criança é minha. Ela diz assim com todo vigor, essa criança é minha. E falou algumas coisas mal da mãe, do pai, assim, da criança. Uhum. Então, o não reconhecimento e esse desrespeito aos pais biológicos pode ser, sim, um dos motivos que faz com que a criança não aceite a comida que a mãe prepare e que ele só queira comer algo que não venha dela. Então, isso pode estar ligado, sim, ao processo já da adoção. Isso já pode ser uma manifestação, né, de que os pais biológicos não têm mais espaço, não têm mais direito. E está sendo negada a essa criança o direito dela ter acesso a isso, dela ter esse conhecimento. Então, existe uma grande chance que, ao se constelar, apareça essa questão com relação aos pais biológicos. Sim. Grato, Renato. Eu vou ver se o Laírton está pronto, porque ele está habilitado para falar. Se não tiver, a Suelen vai falar. Laírton, você está me ouvindo? Vamos ver. Alô? Oi, Laírton, estou te ouvindo. Oi. Tá. Então, eu ia fazer uma pergunta a respeito de uma cliente, como o Hamilton falou também, que adotou uma menina, que ela foi lá na maternidade e teve um confronto com o vô na hora que ela foi pegar. O vô não queria, mas a mãe liberou. Isso já faz 20 anos atrás. A moça cresceu, está grande, só que a moça, agora que ela se formou, ela não consegue ficar na família. Cada vez ela vai para um país. Ela mora aqui no Brasil, em Florianópolis, agora ela está morando na Irlanda. Está no frio, no meio de ninguém, e está lá. E não consegue ficar aqui. Uhum. Eu queria saber, e a mãe, que ama ela, a mãe adotiva, e me procurou para a gente fazer algum movimento à distância, alguma coisa. Eu falei, olha, a distância é complicado. Eu não sei como eu poderia... Tu que tem mais experiência nessa área, eu queria que tu falasse um pouco a respeito disso. Uhum. Tá, então você está me perguntando sobre o que fazer com essa mãe. Porque a mãe está desesperada que a filha não consegue ficar junto da família que criou ela. Uma hora ela foi para a Inglaterra, agora ela voltou, ficou uns 3 meses aqui e deu um jeito de ir para a Irlanda. E está lá na Irlanda, sozinha, trabalha lá com um subemprego, mas não quer ficar ali. Certo. Bom, Laírton, provavelmente essa criança, quando ela foi tomada pelos pais adotivos, sendo que na família biológica existia alguém que estava disponível para estar com ela, que no caso seria esse avô, essa criança, em última instância, ela está provavelmente se vingando desses pais adotivos, né? Uhum. Quando esses pais adotivos tomam essa criança para eles, independente de que o avô queira estar com essa criança ela está sendo tomada da sua família de origem. Então, vamos dizer que essa mãe biológica não queria estar com a filha, com essa criança. Então, quem quer olhar para a criança de fato, deveria levar essa criança de volta para a família, no caso, para o avô. Então, se esse avô gostaria de ficar com a criança e queria estar com a criança, provavelmente esse era o melhor lugar para essa criança.
Agora, se essa mãe desrespeita essa vontade do avô, não aceita e toma a criança para ela, mais tarde, quando essa criança cresce, a tendência é que ela rejeita esses pais adotivos. Por quê? Porque, na verdade, existia um lugar mais seguro para ela estar, que é sempre permanecendo dentro da família biológica. De uma forma geral, o lugar mais seguro para a criança estar, se não é com os pais, então seria com os avós. Se não é com os avós, seria com os tios, enfim. Mas que, de uma forma geral, ela permaneça sempre dentro da família. Isso tende a trazer mais força e segurança para essa criança. E quando alguém da família quer, mais alguém que está adotando, olha mais para o seu interesse e não olha para o interesse da criança, quando essa criança cresce, ela faz o quê? Ela se vinga. E provavelmente é isso que está acontecendo com essa filha dessa mulher. Obrigado, Renato. Perfeito. Tem mais uma pergunta agora da Suelen. Vou habilitá-la. Ok. Obrigado, Laírton, pela pergunta. Oi. Suelen? Alô? Oi, Suelen. Estou te ouvindo. Boa noite. Tá ouvindo? Estou te ouvindo. Pode falar. Oi, boa noite. Desculpa. Renato, você disse que é um direito das crianças saberem quem são seus pais biológicos. Mas eu conheço casos de crianças que não querem saber quem são seus pais biológicos e um caso de uma pessoa que já tem 30 anos e não quer saber mesmo quem são seus pais biológicos, mesmo tendo conhecimento quem são, mas não quer conhecer. Isso é um direito também dessas crianças e dessa pessoa? Ou tem uma dinâmica por trás disso? Sim, normalmente tem uma dinâmica por trás disso. E a dinâmica que normalmente tem por trás disso é que eles têm medo de machucar e de ferir os seus pais adotivos. Então, é natural do ser humano querer saber quem são os seus pais biológicos. E os pais adotivos, eles deveriam sempre saber disso. Eles deveriam sempre ter o caminho para caso esse filho queira ir até seus pais biológicos, eles mesmos levarem, né? Porque fazer isso dessa forma é estar olhando para a criança, para o interesse da criança, para a necessidade da criança. Agora, se eu não me preocupo com isso, ou seja, se eu estou preocupado que eu em perder a criança, então a minha preocupação, o meu olhar, ele não está voltado para a criança, ele está voltado para o meu interesse. Então, quando uma adoção ela é feita de uma forma onde o olhar dos pais que adotam não é voltado para a criança, para a necessidade e para aquilo que é melhor para a criança, e eles olham, sim, para o seu interesse, para o seu apego, então isso tende a enfraquecer o processo de adoção e pode gerar, e geralmente gera muitos conflitos mais tarde nessa relação. Então, é natural que os filhos queiram saber quem são os seus pais. Quando eles se negam a isso na superfície, dizendo que não querem saber, na maioria das vezes eles o fazem para proteger os pais adotivos. Mas internamente pode existir muito processo de boicote dessas pessoas, de autossabotagem. Então tá bom. Obrigada, Renato. Imagina. Obrigado a você pela pergunta. O Laírton, me parece que quer fazer mais uma pergunta. Pode habilitá-lo. Laírton, tem mais uma pergunta? Não, era mesmo. Acho que não sei como é que eu faço para desapertar aqui. Ele só não foi desabilitado, Hamilton. Pronto. Está desabilitado agora. Sim. Renato, não vejo mais nenhuma pergunta aqui nas mãozinhas aqui. Acredito que, se você quiser, podemos prosseguir. Ok. Tem um comentário no chat da Janaína aqui. Tem um comentário no chat, então vamos lá. Deixa eu ver aqui. Você consegue ver aí, Renato? Estou vendo comentário. Aqui. Comentário. Sobre a importância de olhar os pais biológicos com inclusão. Nós trabalhamos de constelações, nos trabalhos de constelações, tenho percebido
o empoderamento que ganha o indivíduo adotado ao encarar as dinâmicas dos pais biológicos, ao abraçar sua origem, independente das dinâmicas que estão por trás da sua entrega. É muito lindo e intenso. Obrigado, Janaína, pelo comentário. Foi um comentário. Legal, legal. Eu acho que agora não temos mais ninguém, Renato. Ok, então... O Laírto está novamente com a mãozinha aqui, eu vou ver. Eu tenho uma pergunta também. Ok. Posso fazer? Pode fazer. Um filme que foi recomendado pela Angélica Oliveira lá no primeiro módulo foi October Baby. Fala sobre a adoção e sobre a descoberta da menina já adulta que queria se matar e tal, porque era adotada. A mãe biológica não queria ela, tentou fazer um aborto dela, ela foi, na verdade, um aborto. O filme ele todo se passou, aí é baseado numa história real, mas também eu não sei o quanto do filme, né? Mas no final ela vai lá na mãe biológica que não quer ela, né? Que disse que não sabe nada disso, que não sabe quem é você, não sei quem é você, e disse que eu perdoo você. Aí eu fiquei pensando, esse movimento dela, como se trata dessa delicadeza dela ter sido dada, né, dela ter sido negada, esse movimento ele está sistemicamente incorreto ou... Eu fiquei me perguntando, né? Ela foi lá e ela disse, eu perdoo você. O que eu sei é que quando tu não perdoa os pais fizeram o possível, né? Mas nesse contexto, é a mesma coisa? Porque ali no filme, né? No filme demonstrou que a partir desse movimento a mãe foi contar para o marido que isso aconteceu no passado, enfim. Essa é a minha dúvida. Aparece alguma, na tua experiência de 18 anos, algo semelhante? Ô Renato, antes que você responda, quero anunciar que o Sami está na sala. O Sami Storch. Que legal. Ótimo. Bem-vindo. Certo. Então, Alice, essa relação de filho perdoar os pais não é algo que traz força para ninguém dentro dessa dinâmica. Os pais, quando eles dão a vida a um filho, mesmo que eles não possam ou não queiram criar esses filhos, esse filho sendo entregue para adoção, mesmo ele sendo entregue para adoção, esse filho deve a esses pais biológicos a vida que esses pais deram a ele, né? Quando esse filho, por raiva de ter sido entregue, usa isso para se vingar desses pais biológicos, eles se fecham para olhar para... Teu microfone fechou. Renato, então, Renato com o microfone fechado? Já abri, amigo. Então, quando essa pessoa ela se abre para olhar para algo maior, ela também cresce muito com isso. Porque ela simplesmente olha para o algo essencial, que foi a vida que ela recebeu desses pais, e junto com isso, ela toma a vida. Porém, se ela tem uma crítica a isso, não aceita o seu destino, ela também, com isso, não pode tomar plenamente a sua vida. Então, essa relação dela desculpar os pais biológicos
é uma relação onde ela se coloca muito superior a eles. E não se trata disso. Esses pais biológicos não precisam disso. Esses pais vão viver o destino deles com a consequência daquilo que eles fizeram. Se os filhos aceitam isso ou não, as consequências ruins para isso vai para esses filhos mesmo. Então, quando uma pessoa ela se abre para algo maior, ela também cresce com isso. Se ela se prende nesse algo menor, ela também fica limitada e aprisionada nesse fato. Então, dentro de um olhar sistêmico, nós não abordamos isso dentro dessa linguagem e que o filho adotado deve perdoar seus pais. Isso é uma coisa que foi colocada ali no filme. Eu acho que isso não é uma linguagem sistêmica, mas sim uma linguagem cinematográfica, algo que talvez venha sendo colocado para sei lá, para qual função dentro do filme. Eu, por exemplo, tenho uma cliente que ela foi adotada e ela me procurou só para falar sobre esse processo. Ela me procurou com grandes crises de depressão e ela não sabia, basicamente, que ela era adotada. Tinha sido negada a ela essa informação. Mas é claro que na sua alma ela sabia que tinha algo de errado. Bom, durante o trabalho, o que se mostrou é que ela não parecia ser filha realmente dos pais que cuidaram dela. E essa mãe dela, ela estava num estado muito adoecido. Essa mãe estava com um câncer muito grave, já com muitas metástases, ou seja, era um quadro crítico. A filha num processo grave de depressão e a mãe num processo grave de câncer. Bom, quando isso surgiu na constelação, essa filha, de uma forma muito respeitosa, foi conversar com a mãe, não cobrando isso dela, pelo contrário, numa atitude de muita gratidão por essa mãe ter cuidado dela e numa atitude muito amorosa com essa mãe. E a mãe, ao ver isso, essa atitude, essa filha chegou a perguntar para ela se de fato ela era filha ou se ela tinha sido adotada, que na verdade o mais importante não era isso, o mais importante é que ela era muito grata a essa mãe por recebê-la, por cuidar dela. Ou seja, essa filha foi ter uma conversa mais sincera com essa mãe, e essa mãe, ao não se sentir julgada por aquilo que ela fez, essa mãe contou a ela todo o processo. E teve ali um processo incrível de reconciliação, né? Ou seja, essa filha, embora ela tivesse o direito, ela não exigiu esse direito. Pelo contrário, ela olhou para aquilo que é maior, que é o fato de alguém ter cuidado e ter dado a ela tudo o que foi possível. Bom, a consequência disso é que, passado um tempo, a mãe, subitamente, estava curada do câncer. O câncer simplesmente desapareceu. Nunca conseguiram encontrar uma resposta para isso, mas simplesmente a mãe estava curada. Então, e a menina, é claro, ficou bem do seu processo de depressão. Então, você vê nessa situação a depressão da filha, dessa pessoa, a doença da mãe, tudo isso ligado a um processo de adoção, onde era negado a essa pessoa o direito dela saber. Então, você vê que as consequências podem ser muito sérias e para ambos os lados. Porque quem exclui, né, os pais biológicos que negam isso, eles também podem viver consequências disso. Não é só a criança que tem o direito e que não sabe quem são os seus pais que sofrem com isso. Os pais biológicos, os pais adotivos, que negam a essa criança um direito que ela tem de saber, também podem viver fortes consequências disso tudo. Ok? Assim, Renato, o Laírton tem pergunta, mas só que antes dele,
A Glaziano pediu, a Larissa pediu a palavra, só que eu não consigo habilitar o microfone dela e o Hamilton me informou que possivelmente ela está com o microfone desligado. Então eu vou dar a palavra agora para o Laírton e depois tem mais a Adriana. Não, eu só vou poder responder mais uma pergunta, Milton. Então vou escolher a Adriana. Na verdade, já deu o horário. Ah, eu sim. Não posso me estender, eu tenho que entrar no outro grupo de estudo. Isso, então vamos encerrar. Então eu gostaria que vocês deixassem anotadas as perguntas aí e nós podemos começar no próximo encontro. Eu começo respondendo essas perguntas. Então essas perguntas não vão ficar sem respostas, só que elas não vão poder ser respondidas hoje, porque em 10 minutos eu tenho que ir para o outro grupo de estudo, ok? Ok, Renato, ok. Então, nós vamos ficar por aqui, já deu o horário. Eu gostaria de agradecer a todos pelas perguntas, pelos comentários. Isso é o que realmente torna esse encontro interessante, que é a possibilidade de nós trocarmos, que é a possibilidade que vocês têm também de compartilhar as experiências de vocês. Então, é muito rico a presença e a participação de todos vocês nesses encontros. Eu me despeço aqui, boa noite a todos. Até a próxima terça. Eu devolvo agora a palavra ao Hamilton. Boa noite a todos. Boa noite, Renato. Boa noite, Sami, que está aí. Não sei se você quer falar algo. Boa noite, Hamilton. Devolvo a palavra agora ao Inácio, despedindo de todos e todas. Bom, gente, eu gostaria imensamente de agradecer a presença de todos. Foi uma experiência maravilhosa, uma aula fantástica. Espero que todos tenham gostado. E nos vemos na próxima semana. Qualquer novidade, nós mandaremos por e-mail ou WhatsApp as informações. Fiquem com Deus e uma boa noite. Boa noite. Hamilton, quero falar. Ah, sim. Vai lá. Vocês estão me ouvindo? Sim, sim. Muito baixo, Sami. Amigos, eu só cheguei na metade da aula, amei a metade que eu assisti, porque aqui na Bahia não tem horário de verão, então não consigo chegar. Mas estou muito grato ao Renato pela aula. Hamilton, libera o Sami. Pois é, eu não estou conseguindo. Está ouvindo? Sim. Ele está falando baixinho, tá? Ele está falando. É o microfone do celular dele. Estou agradecendo. Estão me ouvindo melhor agora? Sim. Melhorou. Estou agradecendo ao Renato pela aula e ao Hamilton pela organização. Eu cheguei na metade e não tem horário de verão. E aí eu não consegui chegar mais cedo. Mas estou feliz de ver essa aula acontecer e o pessoal participando. E boa noite a todos também. Fiquem com Deus. Sabe falar, mas Valeu, Sami. Deu para ouvir, sim. Foi tranquilo. Ficou baixinho, mas dava para ouvir. Né? Deu para ouvir que você está no horário de verão, que você está na praia, que a coisa aí está muito boa. Todos nós ouvimos.